Bom, então, nós vamos dar prosseguimento aqui à leitura do capítulo 19, o salário por peça, né? É o capítulo 19 da seção sexta do livro 1 do Capital, né? Um dos capítulos mais importantes, não apenas desta seção, né? Da seção sexta, mas eu diria de todo o Capital, porque nós sabemos da importância da forma salário, né? A importância da forma salário, principalmente quando, a partir dela, é que nós, hoje, por exemplo, mais do que nunca, que nós podemos entender essas formas, né? Essas formas ideológicas de ocultar a exploração, né? Porque o salário oculta isso, né? O salário, ele é uma forma ideológica, e é isso que nós temos que estar lendo em Marx, né? Porque é só nesta seção, né? Quer dizer, no Capital, todo o livro 1, eu diria até dos 3 livros, qual é a seção aonde você pode tirar uma teoria da ideologia? Nesta seção sexta, o salário, né? Porque é a forma do capital que oculta a exploração, com tudo isso que nós já discutimos aqui, né, Zé? Isso. Onde tem essa questão aqui, inclusive, né, essa questão do preço, do valor, enfim, e a própria questão daqueles que lutam apenas por salário, né, que é uma forma de legitimar a ordem, né, porque acham que você possa fazer revolução, né, embora Marx não despreze essa luta, mas ele sempre foi muito crítico, né, do movimento operário que se reduzia meramente à luta por um salário justo, né? Então vamos lá. Vamos lá. É muito interessante essa sua consideração, né, de que nessa seção do salário por peça se identifica uma teoria da ideologia, né, no Capital. Eu acho que de fato, né, o salário, mais que uma forma material, ele também é uma forma ideológica, uma forma de ocultamento, uma forma que é mistificada, né? E as suas, digamos assim, as suas diversas constituições, né? Por exemplo, as suas modalidades, né? Elas têm diferenciações e algumas diferenciações, algumas das formas diversas que o salário, né, é concretamente mediado, torna essas relações de exploração ainda mais ocultas, né? E o Marx ele faz esse movimento de desvendar esse processo de exploração e os mecanismos da produção capitalista para intensificar a exploração, né? Que o movimento do capital é esse, não é só explorar, é um movimento que explora, intensificando cada vez mais essa extração de tempo de trabalho, né? De apropriação do tempo de trabalho, né? Da população que cria diretamente a riqueza, né? Então, é uma sessão muito interessante. Eu até queria sugerir, professor Giovanni, eu não sei se o senhor topa, porque a gente tá chegando perto do final aqui dessa sessão, só que tem uma outra sessão que eu acho que seria importante a gente ler uma outra parte, na verdade, não é nem a sessão. Eu acho que ela complementa digamos assim, a compreensão da abordagem salarial do Marx aqui, pelo menos em partes que são mais fundamentais, né? Essa parte, esse é mais um trecho assim que eu gostaria de sugerir, vai falar sobre a superpopulação relativa, né? Acho que está no capítulo 23, sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista. É interessante, essa seção, ela trata de posições da população trabalhadora, não só os que estão diretamente inseridos, né, na contratação capitalista, mas também desempregados, populações que se encontram à margem, mas não fora do mercado de trabalho, que estão na margem,
digamos assim, na periferia do mercado de trabalho, né? E que, assim, eu tenho uma leitura que o Marx ele está tratando de uma abordagem salarial maior, né? Que se articula com o modo de produção capitalista. Essa forma salário, né? Ela está nessa formação social articulada com o modo de produção capitalista, e tem elementos ali para a gente compreender ainda mais a forma salário com outros elementos que o Marx apresenta ali, que ainda eu considero que não foram apresentados, né? Eu acho que é uma sessão interessante. Eu concordo, né? Quer dizer, você fez referência ao tópico 4 do capítulo 23, da seção 7ª, o processo de acumulação do capital. Esse tópico 4 se intitula Diferentes formas de existência da superpopulação relativa à Lei Geral da Acumulação Capitalista, e você tem razão. Aqui você tem, quando se fala formas de existência da superpopulação relativa, né, você está falando de uma materialidade, são formas materiais, né, do salariato. Isso. Né? Como eles se apresentam no plano, eu diria, vamos dizer, de uma demografia, né? Porque o que o Marx está dizendo aqui no capítulo 23 é que o capital ele produz uma superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva. É uma produção dele, é uma expressão dele, né? A partir do qual ele possa reproduzir, inclusive, essa forma salário. Porque, veja Sim. bem, antes da seção 7ª, você tem a seção 6ª, o salário. Então, você tem uma relação entre a seção 6ª e a seção 7ª. A seção 7ª é onde o Marx, de fato, aí sim, é a última seção do Capital, né? Isso é que é interessante, não é por acaso que ela é a última seção do livro 1, onde você tem aqui sim, ele trata do capital. Aqui sim, o capital está apresentado na sua forma mais plena, né? Porque antes ele estava, vamos dizer assim, apresentando aqueles personagens da peça, né? Que peça? A peça da acumulação do capital. Né? Antes ele apresentou o salário, antes ele apresentou o mais valor relativo, né? Aí você tem a maquinaria, a grande indústria, a manufatura. Você apresentou a produção do mais valor absoluto, né? Você apresentou a jornada de trabalho, né? Então, quer dizer, eram todos personagens. É como se fosse assim uma peça que você vai chamando um personagem apresentando. Né? Agora, na seção 7ª, é o verdadeiro drama do processo de acumulação do capital. É por isso que está presente aqui a forma salário, o salário, né? E vamos ler, sim. É só o tópico 4, não vai nos desviar tanto, até porque a gente não pode esquecer que a gente está num processo de leitura para, vamos dizer, subsidiar a discussão do trabalho uberizado, né? Quer dizer, o nosso foco é aquele texto que eu apresentei como contraponto àquele primeiro texto que você apresentou, né? Então, a ideia é que nós, após lermos o Capital, a gente volte para aquela elaboração que eu fiz a título de discussão e conclua lendo aquele texto que inicialmente você apresentou, né? Para nós pensarmos o trabalho uberizado. Quer dizer, o nosso objetivo é a gente pensar o trabalho uberizado a partir dessa teoria, né? Isso. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Aqui, seguindo a leitura, né?
Da exposição precedente, resulta que o salário por peça é a forma de salário mais adequada ao modo de produção capitalista. Embora não seja em absoluto algo novo, ao lado do salário por tempo, ele figura oficialmente, entre outras coisas, nos estatutos dos trabalhadores ingleses e franceses do século XIV. É no período manufatureiro, propriamente dito, que ele adquire um espaço de ação mais amplo. No período de tempestade e ímpeto da grande indústria, especialmente entre 1797 e 1815, ele serviu de alavanca para o prolongamento do tempo de trabalho e a diminuição do salário. Um material muito importante sobre o desenvolvimento do salário durante aquele período podemos encontrar nos livros azuis. Report in Evidence from the Select Committee on Petitions Respecting Corn Laws. Legislatura de 1813 a 1814, legislatura de 1814 e 1815, né? Encontra-se aqui a prova documental da redução contínua do preço do trabalho desde o começo da guerra anti-jacobiana. Na tecelagem, por exemplo, o salário por peça caíra tanto que o salário diário, apesar da jornada de trabalho muito prolongada, era agora mais baixo que antes. Aqui uma citação. O ganho real do tecelão é muito menor que antes. Sua superioridade sobre o trabalhador comum, que antes era muito grande, desapareceu quase por completo. De fato, a diferença entre os salários do trabalho qualificado e do trabalho comum é agora muito mais insignificante do que em qualquer período anterior. É interessante essa passagem, né, professor? Porque aqui o Marx ele coloca essa forma do salário como a mais adequada ao modo de produção capitalista, né? Isso mostra uma tendência de desenvolvimento dessa forma salário, né? E a forma como os trabalhadores se inserem no mercado de trabalho, como os trabalhadores se organizam, como é constituída a forma contratual desses trabalhadores, né? Esse processo de precarização, a desregulamentação do salário, a flexibilização, eu acho que são comprovações dessa argumentação de uma tendência que o Marx apresenta, né? É muito interessante essa afirmação dele, mas eu acho que, sobretudo, ela é a forma mais adequada, né? Porque ela além de ser a forma, digamos assim, uma forma mais mistificada, ela é uma forma que ela traz, digamos assim, elementos de um comprometimento do trabalhador em produzir, né, uma maior quantidade de produto, né, em explorar mais, né, em ser até, digamos assim, um gerente da própria exploração, né. Eu acho que, de certa forma, ela coloca o trabalhador nesse lugar. Ela tem esse efeito de prolongar, né, o tempo de trabalho, e, além disso, na prática, ela resulta numa diminuição do tempo de trabalho necessário, né, que é apropriado como salário. Ou seja, você aumenta a produção e você diminui a parcela que o trabalhador se apropria dessa produção, né? Então, esses dois efeitos, eles garantem digamos assim, uma taxa de lucro, né? Uma acumulação mais efetiva. Uma ampliação. Certo, exato. Bom, eu queria só fazer uma consideração aqui sobre esse fato que Marx ele fala que o salário por peça é a forma de salário mais adequada ao modo de produção capitalista. Ele fala em forma mais adequada. No começo do capítulo 19, ele diz: o salário por peça não é senão uma forma modificada do salário por tempo. Né? Assim como o salário por tempo, a forma modificada do valor ou preço da força de trabalho.
Agora, essa questão da forma mais adequada, veja bem, não é a forma mais desenvolvida, embora você possa dizer que o salário por peça é uma forma modificada do salário por tempo, mas não se deduz que é a forma mais desenvolvida. Desenvolvida no aspecto de nós pensarmos assim, o salário por peça então vai aparecer lá no quando o sistema estiver mais desenvolvido? Não. O salário por peça, ele, inclusive, ele faz referência a algo que não é em absoluto algo novo, né? O salário por peça, ele diz aqui o Marx, né? Ele, inclusive, ele adquiriu um espaço de ação mais amplo no período manufatureiro, né? Inclusive contribuindo para a acumulação de capital, naquelas condições, eu diria ainda, da manufatura. Então, quer dizer, é algo que diz respeito a um certo período mais arcaico, né, do início, né, e que contribuiu para essa redução contínua do preço do trabalho desde o começo da guerra anti-jacobina. Quer dizer, ele se amplia no período aqui de 1797 em 1815, que é um período muito conturbado, né? Que é o período vamos dizer, o período jacobino, né? Você tem a Revolução Francesa, que, de um certo modo, isso estremeceu muito a Europa, a Europa monárquica, né? Então, os reis ficaram tudo com o cu na mão, né? Porque os franceses tinham degolado lá um rei. Então, realmente foi um período de muita conturbação social, né? E depois veio um período reacionaríssimo, né? Que foi esse período que o Marx vai falar como sendo de 1814 a 1815, que é esse período começo da guerra anti-jacobina, né? Quer dizer, derrota de Napoleão e toda aquela reação lá da restauração monárquica na Europa continental, né? Mas o fato é o seguinte: o movimento operário ele convive com essa forma aqui do salário por peça já desde o começo, né? Da Revolução Industrial, né? Então, o fato de ser mais adequado não quer dizer que é o mais desenvolvido. Agora, ele é mais adequado por essas condições que a gente viu aqui, né? Ele se contribui muito para a produção de mais valor na medida em que ele, né? E aqui o Marx descreveu muito bem, né? O que é que ele faz? Ele faz com que o emprego da força de trabalho seja o mais intensamente possível, né? Quer dizer, essa questão da intensidade é fundamental para a acumulação de capital, né? Não é propriamente, vamos dizer, é importante também você está articulando mais-valia absoluta, mais-valia relativa, está no salário por peça. Essa síntese, né? Mais-valia absoluta, mais-valia relativa, está no salário por peça. Porque você tem tanto a intensificação, né, do trabalho, como você também tem o prolongamento, né? O prolongamento do tempo de trabalho, né? E o pior, né? Muitas vezes você não você não tem a percepção dessa exploração, né? Porque também tem todas essas implicações que ele falou aqui, né? No sentido de que você possa estar amarrando aqui a subjetividade, né, da força de trabalho, porque afinal de contas, né, você é o produtor, né? Você está ali, quer dizer,
Não tem ninguém no teu pé ali para estar, né? Você tem apenas que cumprir aquela meta, né? Quer dizer, isso aqui é uma coisa curiosa. Isso está lá no começo, olha só, lá no século XVIII, hein? Só para nós vermos que essas formas arcaicas, ó, nós encontramos isso aqui no século XXI, rapaz. Quer dizer, século XVIII você já tinha o salário por peça, e no século XXI você tem essa forma, é claro, de mais sofisticada, né? Mas que, no fundo, traduz isso daqui, né? Prolongamento do tempo de trabalho, e não apenas isso, a diminuição do salário, né? Onde ele faz referência aqui a esses tecelões, né? Que isso era muito utilizado pelo tecelão, né? O tecelão, ele, o ganho dele passou né, a decrescer, né? E é esse tecelão que ele vai se proletarizar, ele vai acabar indo para as fábricas, né? Porque o salário dele vai, quer dizer, os salários do trabalho qualificado, e ele era qualificado, tecelão era um trabalhador qualificado, mas aquilo que ele produzia tinha um valor que era insignificante, né? Esse período aqui do começo do século XIX é um período muito interessante, porque é um período que o capital está se desenvolvendo, a indústria, a industrialização, né, a maquinaria, e você tem revoltas, inclusive, né, você tem os luditas quebrando máquinas, insurreições assim em várias cidades inglesas, né? E os ingleses tudo preocupado, porque o terror deles era chegar aquele espírito jacobino, entendeu? Que Uhum. era, né, quer dizer, na época, né, quer dizer, o que no século XX o terror era os comunistas, no começo do século XIX, o terror era os jacobinos, né? Que eram aqueles que, né, que lutavam pela República, né? É, era aquela coisa de estar enforcando, né? Tem até uma frase do Voltaire que ele diz, né? Eu quero enterrar, eu quero enforcar o último rei com as tripas do último burguês. Quer dizer, era um tempo revolucionário, né? É, bom, até 1815, quando Napoleão é derrotado em Waterloo, a gente entra numa era reacionaríssima, né? Da restauração monárquica e da repressão a esses movimentos, né? Que isso vai durar uns 20, 30 anos. Aí depois você tem novamente a ascensão do movimento operário, já mais, né, uma industrialização mais ampliada. Então, aí você tem a década de 1840, foi uma década de revoluções na Europa. Mas, enfim, o salário por peça, isso é que é interessante, é mais adequado agora, mesmo sendo mais velho, né? Como o capitalismo tem essa capacidade de estar articulando o arcaico e o moderno, o velho e o novo. Quer dizer, o velho e o novo é uma dupla que o capital articula há muito tempo, né? Uhum. E isso até hoje. Bom, Sim. vamos lá. Mas tem uma outra passagem aqui que eu achei interessante, né, nesse trecho, aqui o exemplo da tecelagem, que ele Sim, fala que o salário por peça ele caíra tanto, né, na tecelagem, que o salário diário, apesar da jornada de trabalho muito prolongada, era agora mais baixo que antes. Aí ele coloca uma citação aqui que exemplifica, né, esse contexto da queda do salário, né, mediada pelo salário por peça na atividade de tecelagem, né? A sim, citação é assim, ó: o ganho real do tecelão é muito menor que antes. Sua superioridade sobre o trabalhador comum, que antes era muito grande, desapareceu quase por completo. De fato, a diferença entre os salários do trabalho qualificado e do trabalho comum é agora muito mais insignificante do que em qualquer período anterior.
né? Ou seja, certo. ele pega aqui um exemplo, né, de um trabalho que é mais qualificado, mais técnico, mais especializado, e que tinha uma remuneração superior, né, ao trabalho mais comum, o trabalho mais simples, e que, através desse mecanismo do salário por peça, ele é reduzido, né, o nível de remuneração é reduzido, a remuneração da força de trabalho se torna similar ao trabalho comum, né? Isso é muito interessante porque parece que há esse movimento, né, nessas formas de contratação no mercado de trabalho contemporâneo, acho que é uma coisa que a gente poderia chamar de uma proletarização, né, do trabalho qualificado, né, uma condição de precarização salarial dessas formas de contrato, né, até de profissionais liberais. A gente vê muitos exemplos, né, de profissionais, por exemplo, jornalistas, né, pejotizados, que basicamente não ganham muito mais que um salário ali no frigir dos ovos, né, porque eles são remunerados ali por tarefas, né, por produções particulares, e não tem uma remuneração fixa, né? Então essa variação elas acabam que comprimindo o pagamento, né? Eles são pagos por resultados, então tem toda uma intensificação envolvida, né? Trabalhadores também da saúde, né? Dentistas que são contratados dessa forma, que são áreas, né, de profissionais liberais mesmo. Exato. Né? Porque como se, assim, para o mercado de trabalho, boa parcela do mercado de força de trabalho contemporâneo, a qualificação é um pré-requisito, né? O trabalho qualificado. E como tem cada vez mais pessoas qualificadas, né? Se aumenta a oferta de força de trabalho qualificada, o preço cai, né? E um mecanismo de contratação desses profissionais, porque geralmente você tem, né, essa qualificação, e aí você tem os conselhos, né, que são profissionais liberais e tal, né, mas a forma de contratação por esse mecanismo dentro das instituições empresariais, né, refletem uma precarização, né, não são mais esses profissionais liberais que comandam o mercado, né, o capital, ele cria, né, conglomerados empresariais e absorve, né, precarizando essas atividades. Exato. Muito boa observação. Aliás, até para pensar o seguinte, quer dizer, o mercado de trabalho, ele é o mercado onde o que vigora é a lei do valor, né? Quer dizer, o nome é mercado de trabalho. Se é mercado do trabalho, você também tem toda essa lógica aí que, né, da proletarização, né, do trabalho qualificado, que tem, inclusive, uma origem artesanal. Aqui, no caso, ele está falando da indústria, mas esse movimento, no século XX, chegou nos serviços, né, que é uma forma tardia, tal, né, porque até algumas décadas você tinha aqueles, vamos dizer, isso que ele está falando aqui dos tecelões, mas até um certo tempo você tinha isso, né, coloca entre aspas aí, os profissionais liberais, né, o dentista que montava um consultório, um advogado um escritório, né, enfim, e essas formas, elas sofrem o impacto, né, da lei do valor, né? Porque a lei do valor ela, ela tem esse elemento de estar rebaixando, né, o valor da força de trabalho por conta do próprio desenvolvimento do sistema, das forças produtivas, né, da acumulação de capital. Então, isso é uma tendência, vamos dizer, né, que é do próprio mercado de trabalho. Aí você vai ampliando isso que você colocou, né, uma camada de assalariados, né, e aí você entra na questão, uma maior parte aí assalariados públicos que passam a absorver esse trabalho, né,
no caso dos serviços, especificamente saúde, educação, né, que antes não estavam sob a lei do capital. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, os salários do trabalho qualificado e do trabalho comum, quer dizer, você tem uma diferença aí, né? Uma diferença que vai se reduzindo. Isso é a própria proletarização, né? Proletarização do trabalho, que não é a precarização, certo? São coisas diferentes, né? A precarização e a proletarização. A precarização, ela é interior ao movimento salarial, né? Vamos dizer, daquele corpo do salariado. Você tem essa, né? É uma outra lógica. Aqui você tem o quê? Você tem uma proletarização, porque se supõe que esses tecelões, eles eram artesãos, eles eram proprietários dos meios de produção, né? E, e eles foram, vamos dizer, né, quer dizer, foram proletarizados, eles, né, quer dizer, desvalorizados, o trabalho foi, né, o produto, aquilo que eles cobravam por uma, né, é, agora, isso tem a ver também com o avanço da maquinaria, né? Se nós formos verificar aqui esse período, 1815, você já tem um avanço aí da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela foi uma grande máquina de proletarizar, né? Que, aliás, é algo que vai caracterizar todo o movimento, né, da mudança técnica do sistema, né? É isso daí. Agora, a precarização, ela já vai, vamos dizer, operar nesses elementos mesmo do regime salarial. Esse ganho real do tecelão, quer dizer, nós poderíamos considerar como sendo salário, né? Salário por peça, eles ganhavam salário por peça, né? Quer dizer, mas eles eram artesãos, né? Eles tinham, vamos dizer, esse sentimento de liberdade, dependência, autocontrole é isso que o Marx fala aqui, falando até do salário por peça, que proporciona a individualidade, né? Essa tende a desenvolver tal individualidade, com ela o sentimento de liberdade, a independência e o autocontrole dos trabalhadores. Quer dizer, esse daí é o espírito do salário por peça, quer dizer, isso porque, daí assim, nasce entre artesãos. Porque parece, né, que o trabalhador ele controla a produção, né? Na verdade, assim, na realidade, né, ele controla o processo de trabalho imediato, né? Até por ter esse saber do ofício, muitas vezes, né? Por ter, digamos assim, essa responsabilidade com o próprio gerenciamento da atividade. Então, não é um controle da produção, porque o controle da produção ele se dá a nível social, né? Ele se dá a nível das relações de propriedade, das relações de comando sobre a riqueza, sobre toda a riqueza excedente, né? E isso é uma instância da propriedade capitalista, né? Esse controle social da produção, isso não está, digamos assim, no nível imediato do trabalho, né? Então, esse nível imediato, né, ele é, a gente pode dizer até que há uma subsunção desse trabalho imediato no processo social de produção capitalista, né, professor? Nesse sentido, quando há essa Subsunção relação de salário formal, por né? peça. Isso. Subsunção formal, né? Quer Subsunção dizer, formal. é a própria. Agora, bom, vamos tentar entender como é que era isso. Quer dizer, você tinha um período manufatureiro, né? Esses trabalhadores, esses tecelões, eles eram contratados, é isso?
e eles eram pagos através desse estatuto do salário por peça, é isso? Isso. Eles eram contratados para, vamos dizer, né, quer dizer, produzir, né, executar, enfim. Mas eles não eram pagos por jornada, pelo tempo de trabalho, eles eram pagos é, pelo, pelo produto, né? Uhum. E aí configurava uma relação salarial, quer dizer, ali você tinha uma relação salarial. É. Mas é interessante E que o Marx ele faz o comentário, né, que já antecipa que, né, o salário por peça, mesmo o salário por peça, você consegue, né, visualizar a questão do salário diário, né? Nessa relação do pagamento por peça, você consegue comparar, é uma forma interessante de fazer a comparação do salário pago por jornada, quando você olha para o nível de remuneração do pagamento diário, né? E comparativamente o pagamento diário ele regride progressivamente comparado, né, com o pagamento por jornada, né? Por causa desses mecanismos, né? Que o Marx sempre está enfatizando, né? Que é a intensificação e a extensão da jornada, né, de trabalho favorecida por essa forma de pagamento. essa questão, quer dizer, o trabalhador ele passou a ter, sim, ele tem essa percepção de que aquilo que ele está tendo um decréscimo, né, salarial, né? Quer dizer, Uhum. essa aqui, ó, o salário por peça caíra tanto que o salário diário era agora mais baixo que antes, né? Apesar da jornada de trabalho muito prolongada. Ele, ele, ele até para poder ter, né, aquele salário que ele tinha antes, ele passou a trabalhar mais e mesmo assim ele percebia que esse salário diário ele era mais baixo que antes, né? Quer dizer, você tem Uhum. o trabalhador, aí é que entra a questão, né? Aí é que entra a questão. Você abre um campo de conflito, sim, mesmo com essa força da ideologia que é o salário por peça, mas você tem essa percepção, né? Quer dizer, que aquele salário diário, aquilo que se ganhava, tal, quer dizer, não se ganha antes. Talvez né, como é que se dá né, como é que o trabalhador percebe, né, essa perda salarial, né, através desses elementos cotidianos mesmos da compra, né, diária, da carestia, né, daquele salário que não consegue chegar, né, como nós aqui no Brasil, né? Você começa a perceber isso aí depois do 15º dia do mês, né? Aí as pessoas já veem que aquilo que antes dava até o 20º dia, já no 15º já... Então, quer dizer, são coisas contingentes, mas que é uma percepção dessa perda salarial. E parece que esse período do começo do século XIX, ele é um período de inflação, né? Por Uhum. conta, inclusive, da questão eh, e aí você tem uma disputa entre os latifundiários e os capitalistas, porque os capitalistas eles queriam que fossem importados grãos e os latifundiários, né, eles eram contra a importação de grãos, né, porque a inflação estava alta, isso
de um certo modo, se você tem uma inflação alta, você não é bom, não é bom para o capitalista, porque é uma forma de transferência de renda vamos dizer, da indústria, que no caso lá que é da Inglaterra, da indústria para a propriedade fundiária, certo? Então, havia essa disputa. Quem fala isso é o David Ricardo. Ricardo fala muito essa questão da renda da terra, né? E mesmo na época, o Malthus criou aquela teoria meio doida de que ele culpava esse aumento do preço dos alimentos devido ao aumento da população e que pressionava a, a procura e não tinha oferta suficiente, ia chegar num ponto que a coisa ia ser a catástrofe e tal. Então, havia essa pressão inflacionária que contribuía. A inflação é o seguinte: a inflação ela revela, né? Ela revela essa degradação salarial, né? Não é que ela produz, mas ao mesmo tempo que ela produz, ela mostra como o salário que a gente recebe ele é baixo, fica mais baixo, né? Quer dizer, e tem que ser baixo, porque senão não teria acumulação de capital, mas a inflação ela é aquele elemento que vai dizer, olha, o rei está nu, né? Quer dizer, quando você tem uma baixa inflação, é até melhor para você estar articulando essa acumulação do capital, né? Por quê? Porque você cria aquela ideia de que você recebe um salário digno, né? Mas é terrível isso daí, né? E o Marx, é claro que ele não fala nisso, mas ele está interessando em mostrar, olha só, aquele ganho ali vai, né? Quer dizer, junto com o próprio elemento, vamos dizer, da produção industrial, né? Que aquele artesão ele passa a ser desvalorizado, né? O trabalho dele, o trabalho qualificado, comparando com o trabalho comum, porque vai ver a questão também aí né, ele está falando do tecelão, ele está falando da indústria têxtil, a indústria têxtil estava avançando na maquinaria e, evidentemente, isso foi um elemento de proletarização desses tecelões. Proletarização no seguinte sentido, que é algo progressivo, né? Isso aí percorre todo o século XVIII, né? Eles tinham a oficina deles, né? Eles eram artesãos. Depois eles passaram a fornecer para capitalistas industriais, aí eles entraram nesse esquema aqui do salário por peça. E depois a coisa foi, esse ganho foi, essa desvalorização foi crescendo, né, que eles tiveram que se render e ir para as fábricas. Né? Antes até eles tinham lá, eles faziam, era um trabalho domiciliar muitas vezes, né, que eles forneciam tecido, né, mas grande parte desses tecelões são aqueles que vão se revoltar contra as máquinas, né? Os luditas, que explodiu aí no começo do século XIX na Inglaterra, né? Que eles culpavam as máquinas pela situação de proletarização deles, quer dizer, isso daqui. O Marx, é claro que ele está colocando um elemento, né? O salário por peça, ele de um certo modo, né, ele não estava sequer conseguindo ocultar, né, essa exploração capitalista, né, que vai se aprofundar. Agora ele vai falar no proletariado rural, vamos lá? Sim, vamos lá. Com pouco proveito, o proletariado rural tirava da maior intensidade e extensão do trabalho resultantes do salário por peça é demonstrado na seguinte passagem, tomada de um escrito favorável aos landlords, proprietários fundiários e arrendatários. A citação. A maior parte das operações agrícolas é executada
por pessoas contratadas por dia ou por peça. Seu salário semanal é de mais ou menos 12 xelins, e ainda que se possa pressupor que um homem trabalhando por peça, sob um estímulo maior, ganhe 1 ou mesmo 2 xelins a mais do que se fosse pago por semana, conclui-se que, no entanto, ao calcular sua receita total, que sua perda de ocupação no decorrer do ano contrapese esse ganho adicional. Devemos observar ainda que os salários desses homens guardam certa relação com os preços dos meios de subsistência necessários, de modo que um homem com 2 filhos consegue sustentar sua família sem recorrer à assistência paroquial. Pronto, interessante. Exato. Aí vai falar aqui até no Malthus, aquilo que eu falei aqui, mas ele está falando aqui do proletariado rural, né? Quer dizer, que essas operações agrícolas, onde você contratava esses trabalhadores aí por empreitada, né? Por dia, por peça, mas é por peça aqui, né? Porque o Marx ele apresenta, né, que de imediato, quando o trabalhador recebe por peça, individualmente ele parece que aumentando a intensidade e a extensão da jornada, ele aumenta o seu ganho salarial, né? Mas no decorrer do tempo, esse ganho ele tende a regredir a média do salário, né? A média do salário geral para os trabalhadores. Isso como tendência. Exato. E isso aqui quer dizer, ele está falando. Isso é interessante. O Marx utiliza exemplos tanto da cidade como do campo, né? Tanto da indústria como também aqui das operações agrícolas, né? Quer dizer, na agricultura, porque a Inglaterra, ela é muito interessante. A Inglaterra, que na verdade, já no século XVIII, a Inglaterra ela já tinha uma agricultura capitalista, né? Era uma agricultura capitalista mesmo, né? Quer dizer, você tinha as relações salariais, você tinha produtividade, você tinha, né? É uma coisa até, isso é algo que nem outro país você tinha isso. E o Marx, não é à toa que o Marx ele olha para a Inglaterra, porque na época era o país capitalista mais, onde o capitalismo tinha se desenvolvido mais. E olha só, aqui na agricultura, né, você vai encontrar então o salário por peça, né? Vamos lá, vamos ver agora o que é que o Malthus vai. Malthus observou aquela época em relação aos fatos publicados pelo parlamento. Confesso que vejo com desagrado a grande difusão da prática do salário por peça. Um trabalho efetivamente duro que se estenda por 12 ou 14 horas por dia, ou por períodos ainda mais longos, é demasiado para um ser humano. Aqui até o Malthus, o grande entusiasta Não, do liberalismo, o Malthus ele era um reverendo, né? Ele era um reverendo, era um pastor clérigo, protestante, né? Era um pastor protestante, Thomas Malthus. Então ele tinha, na verdade, essa sensibilidade piedosa, né, para situações aonde você tem essa degradação, né, de um ser humano, porque é o tipo da coisa, o salário por peça tem isso. Você ganha na medida em que você intensifique e prolongue mais o trabalho para poder estar, né? O trabalho uberizado tem esse componente muito claro, não é verdade? Né? Quer dizer, eu diria que, aliás, é isso a gente vai voltar quando for discutir, no caso, o trabalho dos motoristas de aplicativo, né? Ali a forma explícita, né, disso, tanto que o Thomas Malthus ele poderia fazer a mesma coisa, né? Um trabalho efetivamente duro que se estende por 12 ou 14 horas por dia, né?
é demasiado para um ser humano, né? Quer dizer, ele poderia estar falando agora desses motoristas que eles têm que ter né, estender essa jornada por 12 ou 14 horas por dia para poder estar pagando as contas, né? Sim, E então essa é a lógica, né, e a grande difusão da prática do salário por peça. Quer dizer, o Malthus percebeu essa grande fusão. Agora, ele percebeu essa grande fusão porque é como o Marx colocou, né? É a forma mais adequada ao modo de produção capitalista, quer dizer, para ter acumulação de capital, né? É a forma mais uhum. adequada, né? Não é à toa que, né? Então, quer dizer, o Marx ele não falou nada que não pudesse, né? Quer dizer, se o Malthus, até o Malthus tá espantado com isso, imagina, né? Então tem alguma coisa aí, né? É curioso essa passagem aqui. Vamos lá ver, eu acho que dá para a gente acabar hoje esse capítulo aqui. Vamos dar essa Uhum. esticada nesses É, 3 parágrafos eu aqui, a vou comentar gente. esse parágrafo, já vou ler e vou comentar. Tá Aqui, ó. bom. Nas oficinas submetidas à Lei Fabril, o salário por peça torna-se regra geral, pois lá o capital só pode ampliar a jornada de trabalho no que diz respeito à sua intensidade. Então, aqui é mais um exemplo, né, do capital utilizando o salário por peça para burlar, né, a lei, de certa forma, para intensificar o trabalho, né, porque quando há uma regulamentação, né, de jornada de trabalho, o capitalista ele não pode, digamos assim, ele tem limites para exercer a mais-valia absoluta, né? E aí, sobre a forma de salário por peça, ele tem um outro estímulo para o trabalhador para a intensificação do trabalho, né? Então, beleza, o trabalhador vai fazer uma jornada de 8 ou 10 horas, mas como ele é pago por peça, ele tem um estímulo individual, né? Para intensificar a produção. Então, aqui é um exemplo, digamos assim, de que a regulamentação aqui, em certo sentido, ela é burlada, né? E isso, na prática, reflete esse rebaixamento do nível do salário também. Isso é interessante. Tem umas notas de rodapé aqui, né, que, 59. aliás, a gente pode até fazer o seguinte: eu acho que na próxima semana a gente pode concluir esse capítulo, porque seria interessante a gente voltar. Tem a nota, tem a nota 54, Uhum. tem a nota, essa nota 60 aqui, né? Tem a nota 62. Então a gente dá uma avançada, conclui só no texto mesmo, e da próxima semana a gente só faz ler as notas e aí bate o martelo fechando esse capítulo. O que você acha? Combinado, combinado. Vamos lá, vamos avançar então nesse texto aí que você comentou, né? Questão da Lei Fabril e como o capital ele dá né, aquele jeitinho, né? Para ampliar a jornada de trabalho, desde que você tenha desde que o salário seja por peça, né? Vamos lá. Com a produtividade variável do trabalho, a mesma quantidade de produtos representa um tempo variável de trabalho. Portanto, varia também o salário por peça, já que este é a expressão do preço de um tempo determinado de trabalho. Em nosso exemplo anterior, em 12 horas eram produzidas 24 peças. O produto de valor das 12 horas era de 6 xelins. O valor diário da força de trabalho era de 3 xelins. O preço da hora de trabalho era 3 pence e o salário por peça é 1,5 penny. Numa peça estava incorporada meia hora de trabalho. Ora, se por causa de uma produtividade duplicada do trabalho, a mesma jornada de trabalho fornece, por exemplo, 48 peças em vez de 24, o salário por peça cairia, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, de 1,5 penny para 3 quartos de penny, pois
cada peça representaria agora apenas um quarto em vez de meia hora de trabalho. 24 vezes 1,5 penny igual a 3 shillings, do mesmo modo que 48 vezes 3 quartos de penny igual a 3 shillings. Em outras palavras, o salário por peça é rebaixado na mesma proporção em que aumenta o número de peças produzidas durante o mesmo período de tempo, ou, portanto, em que diminui o tempo de trabalho empregado na mesma peça. Essa variação do salário por peça, ainda que puramente nominal, provoca lutas constantes entre o capitalista e os trabalhadores. Ou porque o capitalista aproveita o pretexto para reduzir efetivamente o preço do trabalho, ou porque o incremento da força produtiva do trabalho é acompanhado de uma maior intensidade deste último. Ou seja, ou então porque o trabalhador leva a sério a aparência do salário por peça como se lhe fosse pago seu produto, e não sua força de trabalho, e se rebela, portanto, contra um rebaixamento do salário que não corresponde ao rebaixamento do preço de venda da mercadoria. Os trabalhadores vigiam cuidadosamente o preço da matéria-prima e dos bens fabricados, e são assim capazes de calcular com precisão os lucros de seus patrões. O capital, com razão, descarta tal sentença como um erro crasso acerca da natureza do trabalho assalariado. Ele roga contra a pretensão de impor obstáculos ao progresso da indústria e declara rotundamente que a produtividade do trabalhador é algo que não concerne de modo algum ao trabalhador. Realmente, olha só que interessante, o Marx conclui aqui com a luta de classes. Sim. Você está vendo como a coisa, quer dizer, não é que está tudo dominado, pelo contrário, muito cuidado, quando o trabalhador ele leva a sério a aparência, ele, ao quebrar a cara, ele se rebela. Então, abre esse espaço aí que ele vai dizer aqui, das lutas entre o capitalista e os trabalhadores. Você tem o espaço da luta de classe, né? Não é assim. Agora, aí é que entra, né, a contingência, entra as condições, né, o poder da ideologia, até que ponto, que quer dizer, essa questão aqui que a gente estava vendo, do salário por peça rebaixado na mesma proporção em que aumenta o número das peças produzidas durante o mesmo período de tempo, também equivale, por exemplo, essa questão aí das corridas. Vamos pensar no caso dos motoristas de aplicativo, né? Quer dizer, na medida em que eles têm que fazer mais corrida para poderem ter um rendimento capaz de estar tendo pelo menos um ganho, né, um salário diário, né, vamos dizer assim, que eles recebam salário, né, um salário diário que seja para poder estar pagando, né, as contas. Então, quer dizer, efetivamente diminui o tempo de trabalho empregado na mesma peça, né? Vamos dizer, isso é que é interessante, esse movimento aqui, que o Marx fez todos esses cálculos aqui para chegar a essa conclusão, né? Aí ele vai dizer que essa variação do salário por peça, ainda que é puramente nominal, né? Quer dizer, mesmo nominal, você vai ter luta, vai provocar lutas, né? Agora, a questão é por que se luta? Como se luta? Né? Em que condições? Aí são elementos que o Marx ele está apenas colocando aqui algo objetivo, né? E que vai ter lutas, vai ter, porque essa crença, né, é uma crença marxista de que o trabalhador ele se rebela quando faz a exploração, entendeu? Isso é uma crença marxista, né? Quer dizer, está explícito aqui nessa colocação que o Marx coloca, né?
provoca lutas constantes, aqui está faltando o S, entre o capitalista e os trabalhadores, né? E olha só, hein? A força da ideologia do salário por peça, mesmo assim, ela... Aí ele diz até brincando aqui, ó, porque o trabalhador leva a sério a aparência do salário por peça, né? É aquela coisa. Quem mandou você levar a sério isso? É só aparência. Como se ele fosse pago pelo produto e não pela força de trabalho, né? Como se fosse pago o seu produto e não só for de trabalho, Também. Quer dizer, ele está falando da ideologia, mas ele está falando também que a ideologia não é todo poderosa, majestosa, eterna, entendeu? Quer dizer, você tem aqui E o perigo é você levar muito a sério isso, entendeu? É por isso que é aquela coisa, né? A gente acha que, né, o trabalhador ele leva a sério, que ele é chamado de empresário, tal. Ele pode até levar, mas talvez se tivesse um partido, né, que canalizasse essa frustração para uma consciência de classe, mas aí é a questão da contingência. O Marx não está tratando disso, né? Ele está tratando aqui que você vai ter o que ele vai dizer aqui, né? O trabalhador ele se rebela, né? Rebelião, provoca lutas, né? Lutas mesmo, mas não são lutas políticas, são lutas econômicas, desentendimento, né? Que podem levar à luta sindical e pode levar, inclusive, à luta política, mas aqui ele não vai tratar disso, né? Mas é isso. Na próxima semana, a gente vai concluir esse capítulo lendo essas notas, né? Que as notas do Marx, a gente não são meramente notas. Tem coisas muito interessante, né? Sobre o que ele colocou aqui no texto, né? Inclusive com respeito à tradução aqui, ó, tem até uma diferença aqui. Na segunda edição, pretensão, quer dizer, declara rodudamente que a produtividade do trabalhador, quer dizer, aí ele diz pretensão. Bom, vamos entender o que é isso daqui, né? Eu acho que é isso. Então é isso, Eziel. Na próxima semana a gente dá continuidade, estamos avançando e fica acatado aquela dica que você deu aí da gente estar pegando aquele extratozinho lá do capítulo 23, tá bom? Legal. Não, acredito que essa vai ser o último desvio daqui da leitura. Pois é, mas a gente já está chegando na questão do trabalho uberizado. A gente está chegando, né? É isso aí. Então, até a próxima semana. Até, professor. Abraço. Tchau, tchau, Nirce. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.